Shalom, queridos. Hoje, Salmo 119. Deus tem nos abençoado. Gratidão a Ele. A palavra-chave realmente é gratidão por tudo que Ele tem feito. Salmo 119 trata do amor pela palavra de Deus. Portanto, este salmo é uma longa meditação dirigida a Deus sobre a excelência da sua lei. A lei aqui não se refere a requisitos legais, como na lei de Moisés, mas a toda a instrução de Deus para a humanidade em geral. Portanto, a lei de Deus também é chamada de sua palavra, mandamentos, declarações, juízos, estatutos, ordenanças, instruções, preceitos, injunções, testemunhos, promessa, caminho e vereda. Pelo menos uma dessas palavras ocorre em quase todos os versículos do Salmo. Este é um dos salmos acrósticos, alfabético. O salmo é dividido em 22 seções, correspondendo às 22 letras do alfabeto hebraico. Cada seção tem 8 versículos e todos os 8 versículos em qualquer seção começa com a mesma letra. Em uma declaração confiante de abertura, o salmista regozijou-se com o fato de que as pessoas que obedecem à palavra de Deus de todo o coração desfrutam de sua bênção. Consequentemente, ele queria ser mais consistentemente obediente. Ele prometeu ser mais grato enquanto continuasse a aprender mais sobre a palavra de Deus. Uma pessoa pode purificar sua conduta obedecendo à palavra de Deus. O escritor testemunhou que ele havia internalizado e se deleitado na palavra de Deus para manter a pureza moral. Ele tornou uma prática de pensar continuamente na revelação de Deus, para não pecar. Acima de tudo, a pessoa deve encontrar prazer na palavra de Deus e ter o desejo de conhecê-la e praticá-la. O salmista sabe que, se ele deseja ser guiado pela palavra de Deus, sua vida será cheia de propósito, significado e significado. Embora ele possa estar inseguro sobre seu futuro, ridicularizado por amigos ou perseguido por governantes, ele sempre será leal à palavra de Deus. Isso lhe dá confiança para confiar em Deus quando está em perigo. A palavra de Deus o fortalece. Ele, portanto, ora por maior compreensão e maior força interior para rejeitar o que é mal e escolher o que é bom. Para o salmista, a vida é constituída em torno da devoção à palavra de Deus. Ele não quer ser desviado, tentando ganhar riqueza ou prestígio. O que ele mais teme é desagradar a Deus. O que ele almeja é uma vida dirigida por Deus através de sua palavra. A palavra lhe dá segurança de salvação, que por sua vez dá coragem para responder àqueles que zombam dele. Confiança para viver na liberdade que Deus lhe deu e ousadia para falar de Deus aos governantes da nação. A palavra de Deus traz conforto ao crente sofredor, mas também desperta sentimentos de justa ira contra aqueles que deliberadamente ignoram os padrões de Deus. No entanto, o salmista não permitiu que o desânimo o domine. Ele ganha vigor renovado de nova meditação na palavra de Deus. O amor pela palavra leva ao gozo do próprio Deus, produz uma vida de obediência e oração, traz ódio dos ímpios, mas o crente encontra uma
nova amizade entre aqueles que compartilham seu amor por Deus. Em um mundo de pecado, uma compreensão da palavra de Deus é essencial para guiar os piedosos no caminho certo. Quando se desviam do caminho de Deus, Deus pode enviar aflições para trazê-los de volta. As aflições, no caso do salmista, são as mentiras com que as quais os ímpios o caluniam, mas o Deus que o criou está desenvolvendo o seu caráter por meio dessas aflições. Assim, as aflições o ensinou a apreciar os estatutos de Deus mais do que antes. Ao meditar por sua aprovação com uma fé mais firme em Deus, ele tem sido um encorajamento para os outros. Ele ora para que, se os seus inimigos o atacarem novamente, eles, e não ele, sejam derrotados. Como resultado, os piedosos serão ainda mais encorajados. Durante os períodos de sofrimento, o salmista às vezes se pergunta por que Deus demora a agir para salvá-lo como prometeu. Ele se sente inútil e sem vida como um odre seco. No entanto, ele não perde a esperança, ele ainda confia no amor constante de Deus para livrá-lo da traição de seus perseguidores. Deus e sua palavra são duradouros, imutáveis, suas promessas são certas. Isso o encoraja a acreditar que Deus o salvará por meio de suas provações. Quando o salmista é ensinado por Deus através do estudo e meditação de sua palavra, ele aprende a verdadeira sabedoria. Ele é mais sábio do que todos os sábios mundanos. Apesar de seus anos de experiência, a sabedoria que vem da palavra de Deus produz retidão moral e bom senso. Portanto, as promessas de Deus foram particularmente doces para ele. A revelação de Deus é uma luz que ilumina o caminho da vida. Mostra ao salmista como ele deve se comportar quando está aflito, quando está orando ou adorando e quando está em perigo. Dá-lhe alegria constante e profunda. Outro resultado de amar a palavra de Deus é o ódio a tudo que é mal e tudo que impede a busca do bem. Deus punirá aqueles que deliberadamente se rebelam contra a sua palavra. Esta é a mais essa é mais uma razão pela qual as pessoas devem temer a Deus e obedecê-lo. Em vista de sua própria obediência e da promessa de Deus, o salmista pede a Deus que o salve daqueles que o perseguem e quebram a lei de Deus. Seus inimigos desprezam a lei de Deus, mas ele se deleita nela. Tão maravilhosa é a instrução da palavra de Deus que o leal servo de Deus tem fome de saber mais dela. Ela sabe ele sabe que, seguindo a palavra de Deus, obter vitória sobre o pecado e a tentação. Ele chora ao pensar que as pessoas iriam pisotear tal sobre ensinamento, tal nobre ensinamento. Só em pensar que alguém vai pisotear o ensinamento da palavra, ele ficava triste, chorava. A irreverência deles causa-lhe ainda mais tristeza, pois eles estão se afastando do conhecimento de Deus. Somente através da palavra de Deus as pessoas podem desenvolver uma verdadeira compreensão da justiça, retidão e fidelidade a Deus. Quanto ao salmista, ele acha a palavra de Deus confiável e verdadeira e uma fonte constante do conforto, alegria e instrução. A obediência à palavra de Deus traz confiança na oração, mas isso não diminui a necessidade de autodisciplina, seja no estudo da palavra ou na oração. Seja qual for o perigo, Deus está sempre perto daqueles que lhe
são leais. À medida que os problemas do salmista aumentavam, seus apelos se tornavam mais urgentes. Ele lembra a Deus que tem sido leal à palavra dada por Deus e pede a Deus que o salve. Com base no amor, verdade e justiça de Deus, ele implora pela ajuda de Deus. Por se alegrar com a instrução de Deus, o salmista é firme em meio à perseguição e consistente em suas orações diárias. Sua vida é de paz interior e estabilidade. Com confiança tranquila, ele espera que Deus o salve. O salmista conclui sua longa meditação com um resumo de seus principais pedidos: compreensão da palavra de Deus, libertação de aflição, ousadia para proclamar a excelência da palavra de Deus, ajuda constante de Deus por causa de sua obediência constante à palavra e a mão corretiva de Deus sobre ele quando ele se desvia do caminho de Deus. Então, glória a Deus, é isso mesmo que nós queremos, aprender mais, saber que não somos nós que estamos inventando. Deus já deixou na Bíblia pessoas como esse salmista, amando a palavra, tendo a certeza que sem ela não dá para prosseguir. A palavra é Jesus. Então, ele sentia dor, se incomodava quando via alguém. É isso que o Salmo está falando. Se via alguém que se distanciava da palavra de Deus, ele sentia muita tristeza, ele chorava por isso. E Deus não deixou somente esse salmista, nem outros da época da antiga aliança, mas hoje, na segunda aliança, nós também temos de Deus esse privilégio de chorar quando vê alguém saindo do conhecimento da palavra, da obediência à palavra. Eu quero dar o exemplo de ovelhas que chegam ao extremo, né, que a gente fala, diz coisas que estão na palavra e elas não, o líder está falando, elas não querem acordo. Eu lembro de uma discípula que eu falei, são coisas, a palavra não deixa passar nada, ela alcança tudo. E as pessoas que pensam que a palavra só é aqueles versículos decorados que tem, aqueles versículos preferidos que escolheu para decorar, e que amaciam o ego da pessoa e ficam aqueles versículos o tempo todo. É a palavra de Gênesis e Apocalipse. Eu tenho uma alimentação pela palavra. Eu tenho princípios que são obedecidos por causa da palavra, que é a palavra que me mostra. Então, eu lembro de uma discípula que eu falei sobre o cabelo, que as pessoas pensam que um líder, ou seja, um discipulado, é somente para fazer a leitura da palavra e não se envolver com a vida do discípulo. Precisa se envolver. Eu tenho um discipulado, eu não tenho somente uma leitura da Bíblia, eu tenho que me envolver com a situação de cada discípulo. E uma discípula, eu falei sobre o cabelo, que ela estava, cabelo perfeito, cabelo normal que Deus deu, e ela não estava se agradando do cabelo. O interessante é isso, que as pessoas acham que Deus fez alguma coisa errada. Eu, com meu cabelo crespo, impermeável, não penetra nada no meu cabelo, não tem uma hidratação que penetre, não tem nada. Ele foi feito de uma maneira toda especial para mim. Porque Deus não fez nada errado. Ele já me fez sabendo que eu tinha uma necessidade de ter um cabelo desse nível, porque se fosse de outro jeito, eu não faria o que eles queriam que eu fizesse. Deus coloca na nossa vida freios. Então, se o meu cabelo é assim, como você já sabe, já falei disso em outros, meu cabelo é assim, crespo, ressecado, impermeável, nada penetra nele, uma hidratação não recebe nada. Então, é porque Deus viu que eu precisava. Então, essa discípula tem um cabelo perfeito. Em relação ao meu, ela está com o cabelo mais lindo da vida. E ela quis pintar o cabelo. E eu já sei, por pessoas profissionais nessa área, que graças a Deus são minhas discípulas e falam para mim que eu tenho todo cuidado com a minha saúde, e elas me dizem, apóstola, eu sou profissional e tenho que fazer as coisas conforme o cliente deseja. Porém, eu digo para ele onde é que está o problema, porque nós sabemos que as químicas, essas coisas que se colocam no cabelo, vai para o sangue.
e que isso está detonando o templo do Espírito Santo. Deus dá um corpo perfeito, saúde perfeita, coloca o seu Espírito dentro de nós, e nós temos a coragem de destruir a saúde e andar cambaleando, o Espírito Santo querendo fazer a obra que foi determinada para cumprir o propósito que está na vida da pessoa, e sem poder fazer, porque a pessoa não tem dom nem piedade do seu próprio corpo. Então, a discípula, eu tive várias discípulas que, graças a Deus, fiéis, me diziam: olha, a senhora não gosta de colocar química na cabeça, né, não faz relaxamento do seu cabelo por causa disso, mas eu quero dizer que pior do que o relaxamento é a pintura. Isso ela já me prevenindo na época, porque sabia que eu ia envelhecer, graças a Deus, ela tem essa esperança, e como Deus tem me dado esse direito, e meus cabelos iam ficar brancos, e ela já imaginava eu estava com tanto medo de colocar, nunca gostei de colocar nenhum produto para relaxar meu cabelo, e ela disse: não, tenha medo desse, mas tenha muito mais medo da pintura, porque é fatal, é terrível. Vai todo para o sangue, a corrente sanguínea recebe tudo aquilo. Porque ninguém pinta cabelo para deixar a raiz sem pintar. E vai para a raiz e vai para o sangue. Então eu falei para a discípula: por favor, minha filha, não pinte seu cabelo, não. E como ele está, a menina teve coragem de não obedecer e pintar o cabelo. Na minha cara, assim, é na cara de Deus. Quando você faz isso, você está fazendo assim, ó, face a face com Deus. Porque Deus, apesar de nós sermos frágeis, não sermos nada, Deus, na sua infinita bondade, achou de escolher pessoas para representá-lo aqui na terra. É o tempo todo, ele é soberano, faz como ele quer. Pega o que não é, que você olha, não dá nada, e coloca na frente do povo dele. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Um assassino de cristãos, Deus colocou na frente do povo dele. Está lá na Bíblia, nós vamos chegar lá, no Novo Testamento. E hoje não é diferente comigo, com outros, pega a mim para representá-lo. A pessoa que rejeita, que vem contra mim, está indo contra Deus. Porque Deus está contra mim e contra qualquer líder. Se Deus colocou na frente, respeite. Veja Deus falando através daquela pessoa. Quando você tiver desconfiança que é Deus, que não é Deus, você diz: Senhor, eu vou obedecer, porque até aqui eu estou contando que essa pessoa foi escolhida para o Senhor, para me representar. Agora, se realmente ela não é essa pessoa escolhida, está fazendo as coisas erradas, me dando comandos errados, o Senhor sabe o que fazer com ela. A pessoa entrega na mão de Deus, com ela ou com ele. Não é a pessoa rejeitar o comando, sabendo que aquela pessoa está colocada naquele lugar com a posição de representante. Isso é uma maneira de você dizer para Deus assim na cara: não adianta, que eu não quero saber das suas conversas, eu não quero saber o que você quer para mim, eu quero fazer as coisas como eu quiser. E acabou. É meio que dizer assim para Deus. Porque se eu estou num lugar onde eu sei que tem um líder, e esse líder é representante de Deus, e não acho que ele é, então eu saio daquele lugar. Se tem que pecar, peque desse jeito, quebrando a aliança, né, que já é outro pecado, e indo ter um líder que você acha que é um líder verdadeiro que Deus deixou para você. Mas se você está com a liderança que você não confia, que lhe dá direção, e você continua naquela liderança, debaixo daquela liderança, desafiando, afrontando, desobedecendo, acho que o pecado é pior, porque está na Bíblia que é pior. É tanto pior as consequências desse pecado, porque tudo é pecado, mas a consequência desse é pior, que Davi não se atreveu em tocar em Saul, que já tinha perdido a unção, que Deus já tinha tirado, mas só porque tinha sido ungido uma vez na vida, Davi não tocou mais nesse homem. É tão terrível você mexer com o ungido, porque Deus deixou na Bíblia um homem que é referência para nós, Davi, é tanta referência que Jesus foi chamado de filho de Davi. Esse homem não tocou em ungido que não tinha mais unção nenhuma. Mas só porque Deus tinha ungido um dia esse homem, ele não tocou. E o homem queria matá-lo, ele preferiu ficar sujeito à morte, em perigo de vida, mas não tocou. Então, se a pessoa bem soubesse, não fazia isso. Se você tem um líder que você acha que ele não é de Deus, o que, que você está fazendo com esse líder? Você vai pecar também por quebrar aliança. Mas entre você quebrar aliança e você continuar com esse líder afrontando, desobedecendo a Deus, tocando nele, porque você está tocando quando você faz isso. Falta de respeito é também toque. Tocou no ungido, desafiou, desonrou, e Deus não se agrada. Então,
A palavra de Deus é assim. Você toma posse dela, ela é viva. Ela não dá para você ficar. É um avivamento na sua vida. Então você não tem como calar. Então falo para a pessoa, não faça isso, porque eu recebi essa palavra do Senhor como representante dele. Na palavra dele está escrito para a gente não dar problema para o templo do Espírito Santo, respeitar. E a pessoa pega e põe a pintura na cabeça, guardando aquele mal para a velhice, porque está jovem, o sangue vai recebendo aquilo, lá adiante tem uma enfermidade, por quê? Porque não soube obedecer a palavra de Deus. É tão importante a saúde para o templo do Espírito Santo ser saudável, que Deus deixou a alimentação na Bíblia como deve ser. Hoje, eu que deveria ter morrido aos 20 anos, estou aqui pela graça de Deus, porque Deus me deu uma dieta dentro da Bíblia. Eu como segundo a Bíblia ensina. Mas as pessoas na glutonaria, que é algo terrível na vida da gente, é o sexo e o estômago. Duas coisas que pessoas que parecem ser pessoas de Deus e são, mas que não conseguem se controlar. Sexo e comida. Davi, você vê um adorador, esse homem respeitou o ungido, não tocou no ungido, não teve capacidade de enfrentar, de rejeitar uma mulher que estava nua na frente dele. E assim, pessoas no alimento. Alimento, sexo e comida. Então, sexo, comida e também a vaidade, aquela vaidade excessiva, porque tudo é vaidade, mas aí a pessoa, ao ponto de detonar sua vida, isso aí é muito excessivo, essa vaidade. A pessoa saber que uma coisa faz mal, sua líder diz que faz mal, e ela continua, faz na cara da líder e passa por ela como se nada tivesse acontecido. Então, queridos, a palavra de Deus, a gente chora quando vê alguém desafiar, quando vê alguém desvalorizar. Você que é um líder de excelência, que vive a palavra, que lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que está procurando obedecer a palavra, viver a palavra, que você cita a palavra para alguém e ajuda alguém, tentando ajudar alguém, não faça isso porque na palavra não está correto você fazer. E a pessoa faz. Então o salmista está dizendo que chora ao ver alguém desobedecendo a palavra. Eu estou casadinha com essa mesma atitude de choro quando eu vejo alguém fazer isso, estragar o seu corpo, onde Deus diz que é a habitação do Espírito Santo, não se incomoda, custe quanto custar, não quer nem saber. Não é somente cabelo, não. Pega os olhos, tão precioso que são os olhos. Em vez de comer as alimentações que a Bíblia deixa, está tudo bem claro, sobre a vitalidade dos olhos, tem alimentos apropriados para isso. Não coloque cílios para detonar o olho. Você acha que essa química no olho está fazendo o quê? Está fazendo bem, é? Para a saúde dos olhos? Agora, o que faz bem para seus olhos estar bem, saudáveis, que são os alimentos, nunca procurou saber, nunca vai na internet saber quais são os alimentos que beneficiam a visão. Mas aquilo que detona a visão já sabe. É colocar uns cílios, aqueles produtos, sei lá o que é que bota, que eu nunca botei, graças a Deus. Então, tudo isso, para quem lê a palavra, é muito claro. Se descortina tudo para quem medita na palavra. E um líder que medita na palavra, ele tem a visão para avisar os seus filhos, aos seus liderados, aquilo que a palavra está dando a sinalização, está avisando. Então, o salmista fala aqui que ele chora e vê alguém sair da palavra, não obedecer a palavra. E ele zela para que possa sempre obedecer a palavra. É isso que o Salmo 119 está falando. Então, vamos prosseguir com a palavra, que tem muitos momentos de choros diante de pessoas que eu digo que a palavra está falando e a pessoa sai daquilo que Deus está mandando eu falar. É muito choro, mas o Senhor me fortalece e fortalece a todos que velam pela palavra. E nós vamos continuar falando a palavra, custe o que custar, até o nosso último suspiro. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional
Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.